Tá bom. Pessoal, boa noite. Meu nome é Fernando, eu falo em nome daqui do Centro Espírita Paz e Amor. Mais uma live, uma transmissão nossa começando hoje, continuando com nossos encontros semanais de quarta-feira, né? De uma forma um pouquinho diferente, hoje num horário um pouquinho ajustado, que a gente fez questão de abrir esse ajuste para receber essa grande amiga nossa aí e trabalhadora também aqui, a Silene. Então, é com muito prazer, muita alegria que eu apresento para vocês a Silene. Ela vai falar hoje para a gente sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade do sujeito. E eu tenho alguns recadinhos aqui, né? Antes da gente começar a nossa reunião. O copinho d'água, como se fosse para a gente substituir o passe presencial, né? Pensar na água fluidificada da mesma forma que a gente tem certeza que estivesse todo mundo presente aqui na nossa casa. Lembrar também do programa que passa na NTV, o Evangelho no Lar. Ele passa aos sábados às 9h45, nas segundas-feiras às 18h45 e de terça ao meio-dia. Então, quem puder acompanhar a gente lá, sempre tem uma palavra muito bacana, é sempre muito legal, tá? É rapidinho, é curtinho, o programa tem 15 a 20 minutos, e ele traz sempre mensagem para a gente refletir, mensagem que sempre cabe muito bem no nosso dia a dia. Eu acredito que já deu tempo do pessoal pegar a água. Vou fazer uma oração para a gente começar e ficar mais tranquilo, e aí a Silene assume a palavra aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos procurar ficar mais relaxado, mais tranquilo. Seja na mesa, na cadeira, quem está em frente ao computador. Tentar pensar em uma luz. Tentar pensar em calmaria. Agradecer por mais essa oportunidade que a gente está tendo de se reunir, mesmo que de forma um pouco diferente, mas com certeza muito válida. Agradecer a todos os envolvidos para que aconteça essa transmissão. Agradecer a nossa palestrante de hoje. Agradecer aos nossos irmãos trabalhadores aqui da casa, que preparam esta energia, que preparam este momento para aquele que aconteça e que a gente consiga absorver todo o ensinamento hoje da melhor forma possível. Agradecer ao nosso grande irmão Allan Kardec pela codificação do Evangelho, pela codificação de várias obras que nos ajudam a entender melhor o Espiritismo. Agradecer ao nosso querido irmão e mestre maior Jesus Cristo, que trouxe o amor do nosso Criador através de atitudes essas que, caso a gente siga, com certeza iremos tomar apenas o amor como resposta. Agradecemos também a Deus pela oportunidade da vida, pela criação, e pedimos que sejamos sempre iluminados, sejamos sempre guiados, e que assim seja. Silene, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, e fica à vontade, a palavra é sua. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Até já. Até já. Bom,
Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu agradeço essa casa que sempre me recebe com tanto carinho, né? Eu sou apaixonada por todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem me chamando. E mais uma vez a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui a respeito de um tema tão importante, né? A gente escolheu essa problemática da saúde e da enfermidade, que é para a gente tentar explanar, entender um pouquinho como é que isso funciona na nossa vida, uma vez que a nossa sociedade, nós mesmos andamos apresentando tantos sintomas, né? Então, vamos entender que a nossa humanidade, ela funciona regida por algumas leis, né? Nós temos a lei da gravidade, que é possível se enxergar. Se eu jogar essa caneta aqui, obviamente que ela vai cair no chão, porque é irresistível. A gente tem a lei do trabalho, a gente tem a lei da conservação, que faz com que a gente lute pela vida, a gente tem a lei do amor, e nós temos uma outra lei, que é uma lei irresistível, que é a lei do progresso. E a saúde, ela também significa que o nosso corpo está trabalhando a partir da perfeita equalização de todas as leis, inclusive da lei do progresso. Se alguma coisa está acontecendo e a gente adoeceu, então é hora da gente pensar que tem alguma coisa que não está andando bem dentro dos trilhos. Vamos imaginar que a gente nasce, e quando a gente nasce, metade da gente vem pronto, né? A gente sabe que devido às experiências pregressas que nós temos, toda a maneira como a gente lidou com essas encarnações, vão o quê? Desembocar na configuração desse feto. Então, vão fazer com que a gente fique mais vulnerável, ou mais resistente nessa ou naquela parte do nosso corpo, naquele sistema, naquele órgão, naquele membro, enfim. Aí, a partir disso, o que vai acontecer vai sendo tudo aquilo que vai sendo escrito nas nossas experiências através das nossas vivências. Então, assim, vamos imaginar que nós somos um espírito, né? Nós somos uma alma que habita a mente cuja sede está no nosso cérebro, certo? Então a gente pensa, a partir dos nossos pensamentos, nós gatilhamos as emoções. As emoções repercutem no corpo e, dependendo da maneira como a gente lida com esse pensamento, que se fundamenta no jeito de que cada um vive a vida e se relaciona com essa vida, com as outras pessoas e com tudo aquilo que acontece, a gente vai manifestar saúde ou doença no nosso corpo. Como é que esse processo se dá biologicamente? Através do nosso sistema endócrino, né? Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for conversando um pouquinho mais. Então, olha só, quando a gente pensa no processo do adoecimento, a gente precisa considerar que ele tem diversas causas, não é unicausal, né? Ele é pluricausal. Então, a gente vai ter aí um componente genético que a gente entende como essa manifestação do espírito eterno, né? Da hereditariedade, essas características que foram impressas nesse corpo quando a gente nasceu. A gente vai ter a nossa relação com o meio. Então, assim, se a gente bebe água de qualidade, se nós tomamos sol, se a gente se alimenta bem ou mal, qual que é a nossa organização no sentido do sono, se nós fazemos exercício físico, se a gente tem contato com substâncias venenosas ou não, enfim. E existe aí um outro componente muito, muito importante, que hoje, pelo que os dados indicam, incidem entre 60% a 70% da saúde, que são as afecções que vêm com natureza psíquica, que a gente vai chamar de doença psicossomática, né? É uma doença que nasceria na nossa mente, que na verdade é produto dessa pessoa que nós somos, e ela vai se manifestar em forma de sintoma. Então, olha só, a gente sabe que o objetivo da alma encarnada é o desenvolvimento, né? A gente não nasceu para outra coisa, a gente nasceu para crescer como pessoa.
certo? Então, assim, nós somos aqui essa alma, tá certo? Ó, eu tô errando de lado. Nós somos aqui essa alma, e essa alma se manifesta, vive, através desse comportamento desse corpo. Se nós fazemos tudo aquilo que a gente veio para fazer, se a gente está realmente vivendo a expressão mais genuína da nossa essência, da nossa natureza, fazendo o quê? Cumprindo a lei do progresso, né? Que foi o que a gente veio fazer no mundo, melhorar como pessoa, evoluir como pessoa, acontece um movimento no nosso corpo e em todo o nosso ser, no nosso espírito, na nossa mente, perfeito. Esse encaixe faz, ó, chave e fechadura. É bonito de se ver. Mas, se ao contrário, tem alguma coisa que não está saindo bem, e essa alma deseja se expressar de alguma forma, mas tem um conflito. E esse conflito que está no nosso inconsciente, que está de alguma maneira nos incomodando muito, e é vivido de forma diferente pelo nosso corpo, pelo nosso comportamento, o que é que vai acontecer? Um atrito. O nome desse atrito é doença. Esse atrito pode chamar ansiedade, mas ele pode chamar depressão, pode chamar dependência química, às vezes chama câncer. Ele tem inúmeras nomenclaturas que a gente vai chamar de doença, mas ele sempre será a expressão de um conflito. Então, assim, a gente poderia resumir que a frequência na emissão de emoções negativas tensionando uma área do corpo, vão dar a possibilidade da gente adoecer. E esse saber aqui não é novo. A psicossomática data de estudos lá de 1930, né? Então, assim, nós temos aí praticamente 100 anos de ciência em cima disso. Muito embora o pai da medicina, Hipócrates, né, lá, né, quando começa um protótipo de tratamento, né, de cuidado da doença, ele vai dizer para a gente o seguinte: antes de conhecer a doença que a pessoa tem, a gente deveria conhecer a pessoa que tem a doença. Então, quando a gente olha para esse aspecto de personalidade, de psique, de necessidade de aprendizado, a gente vai entender ali a expressão perfeita do adoecimento do corpo. Não é desconectado. A gente não fica doente assim de qualquer... As coisas não funcionam assim. Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, da nossa ciência, lá de 1930 e poucos, né? Quando eles fazem, por exemplo, a exposição de uma criancinha, né, pequena, aí eles expõem essa menininha, por exemplo, chamada Mônica, é um estudo que tem, a uma emoção de raiva, por exemplo, aí vão lá, analisam o suco gástrico, vê que a resposta do corpo é X. Aí faz a menininha passar um medo, expõe a menininha a medo, aí a repercussão do suco gástrico é Y. A alegria, e por aí vai, provando que o quê? Que a maneira como eu penso, como eu interpreto, e eliciando uma determinada emoção, vai fazer com que o meu pensamento seja neuropsíquico. Então, não existe nada que a gente só pense na nossa cabeça que não chegue lá no sistema endócrino, que não chegue lá no sistema músculo-esquelético, que não vá passar pelo nosso cabelo, pela nossa pele, pela nossa coluna, enfim, ossos, sangue, todos os sistemas e todas as células. Inclusive, agora recentemente, houve uma conclusão de uma pesquisa, e foi uma pesquisa séria, uma pesquisa grande. Ela acompanhou desde a década de 1970, mais ou menos 70 mil pessoas. Então, é muita gente. E eles pesquisaram fatores como positivismo, negativismo, pessoas mais motivadas
em serem otimistas, pessimistas, e eles fizeram uma conclusão surpreendente. Inclusive, o nome dessa pesquisa os negativos, os pessimistas vivem menos. Isso porque eles concluíram que não apenas na qualidade de vida, mas que cronologicamente as pessoas pessimistas vivem 15 anos a menos. Isso é muito, se a gente for pensar numa população que hoje chega aí a viver 80, 90 anos, né? Então, a gente consegue começar a perceber através de dados a nossa responsabilidade na repercussão de saúde ou de doença no nosso corpo. Então, nós estamos querendo dizer é que quando a gente sente alegria, tristeza, medo, raiva, vergonha, nojo, essas que são as nossas emoções básicas, né, que fundamentam todas as nossas sensações, a gente tem uma responsabilidade muito grande aonde? No processo de crescimento. E que a gente precisa estar apto a perceber quais características em nós precisam ser desenvolvidas para quê? Para que eu consiga um estado de saúde plena ou no mínimo controlável. Isso significa o quê? Que eu posso até ter, por exemplo, um gene ali que me predispõe a desenvolver um câncer, por exemplo, mas talvez eu não desenvolva, ou talvez eu nem tenha um gene que me predispõe e desenvolva. Em grande parte, óbvio que a partir de toda aquela soma que a gente falou, né, hereditariedade, ambiente, somados à maneira como eu interpreto as questões da minha vida, formulo pensamentos e executo o controle ou não das minhas emoções, eu potencializo ao desenvolvimento da saúde ou da doença. Então, assim, com isso, o que a gente vai entender? Adianta só tomar remédio? Parece que não. Porque aí eu vou lá, medicalizo o sintoma, mas se essa fonte continua ativa, dificilmente ela vai resolver, porque aí vão haver recidivas do mesmo problema, né? Ou se você resolve aquela questão pontual, a doença brota ali em outro lugar. Agora, o interessante é como o nosso mestre, que era um cara mega sacado, já sabia de tudo isso, né? Então, na passagem do paralítico lá do tanque de Bethesda, ele deixa isso bastante claro. É muito interessante como é que a gente pode pensar nesse sentido a partir dessa passagem evangélica. Então, conta a passagem que o mestre estava lá numa festa em Jerusalém, né? Ele gostava de uma festa, né? Aí, de repente, lá do lado lá tinha o tal do tanque, que seria mais ou menos como a nossa fonte aqui da praça, né? Faz de conta que ali na praça começou a jorrar uma água que se agitava e que quando essa água se agitava, quem entrasse ali naquele momento poderia ser curado. Então, a gente pode imaginar a muvuca que devia ser a maior galera, todo mundo ali querendo se curar com aquela água. Bom, chega o mestre lá, pá, todo pimpão, e aí ele ouve assim, Senhor, era um sujeito lá que estava gritando o mestre. Aí, ele, como tinha toda a sacada, ele pergunta assim para mim, que queres que eu faça? Aí o cara responde assim para ele, toda vez que a água se agita, outros entram antes de mim. Eu não consigo entrar, eu não consigo me curar. Então, gente, nós estamos falando de um sujeito que diz que estava lá há 38 anos. Vocês contam ou conto? 38 anos o cara estava lá para ser curado pela água da fonte e até então não tinha conseguido entrar. Bom, chega o mestre, cura o sujeito, e aí a hora que o cara levanta, né, feito um milagre, ele começa a andar, o que é que o mestre fala? Ô filho, peraí. Aí ele fala assim, vá que tua fé te curou.
mas não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Dá para a gente entender alguma coisa dessa mensagem ou não? Ele responsabiliza o ser humano pela saúde ou pela doença ou não? Então vamos entender. Primeira coisa, o mestre chega, o sujeito precisa pedir, o sujeito precisa querer, ele pede, Senhor, será que a gente quer mesmo ser curado? O quanto será que a doença interessa para a gente? O quanto ocupar esse lugarzinho gostoso da vítima não é interessante? E aí, às vezes, por mais absurdo que pareça a gente olhar nesse sentido, quanto nos interessa estarmos adoecidos? Quanta atenção a gente recebe? Né? Então, a gente precisa lembrar que ocupar o lugar de vítima é como ficar debaixo de uma sombra de uma grande mangueira. Pode ser protegido, pode ser fresco, pode ser gostoso, mas ali você não cresce, né? Nada cresce debaixo do pé de manga, né? Ali é sombra. Para sair dali, eu preciso aprender a protagonizar a minha vida. E para isso, eu preciso deixar esse lugar de vítima. Né? Então, essa é uma questão bastante interessante que a gente pode trazer aqui para nós e pensar o quanto a nossa alma, que tem intrínseco o desejo de crescer, a lei do progresso implícita ali, vai demonstrar, através do nosso processo inconsciente, manifestando nesse corpo uma necessidade de mudança, muitas vezes é a partir de uma doença. A gente precisa, às vezes, desse tipo de acometimento para a gente acordar. Não só da doença, às vezes a gente precisa de umas outras coisas que a vida acaba trazendo para a gente, para ver se nos convida à mudança. Então, assim, seria como se a gente pensasse que quando a causa de aprendizado, quando o convite, quando a mensagem que a doença veio para te trazer é entendido, quando você deseja fazer transformação e começa num processo de transformação, ainda que lento, porque seres humanos andam lentos, e tudo bem, isso é ser humano, a gente começa a entrar num processo de cura. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Então, se a gente fosse pensar nessa lógica, a gente poderia arriscar uma loucura aqui. A doença é boa, né? Porque a doença, ela vem trazer para nós alguns sinais que lá dentro da gente, a gente já sabe, a nossa alma já sabe, mas a gente não trouxe para o consciente ainda. Então, como a alma não fala, ela fala através da manifestação do corpo. E aí a gente é convidado sempre a repensar a nossa responsabilidade nesse processo do adoecimento, né? O quanto nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo. E aí isso dá para a gente uma possibilidade de sairmos dessa zona de conforto, para quem sabe irmos para o sol e protagonizar a nossa vida. É fácil fazer isso? Não é muito fácil, porque quando a gente começa a protagonizar a vida da gente, a gente corre o risco de cometer erros, né? Humanos erram, humanos falham. E aí a gente vai entrar no nosso processo de crescimento, que é humanizar-se, tornar-se pessoa. E isso é o que iria nos diferir dos outros animais, né? E aí, essa possibilidade de nos tornarmos humanos vai fazer com que a gente consiga, através, primeiro, do levantamento de quais são aqueles pontos onde a gente precisa melhorar, quais são os valores que a gente precisa definir e depois a gente precisa trabalhar. Certamente que são muitos, mas o que me define, o que eu espero me tornar, o que eu vim fazer no mundo, que recado que eu quero dar. Então é difícil fazer isso. E aí, às vezes a gente acha que fica nessa linha com esses outros
elementos que vivem junto com a gente no planeta, né? A gente acha que é melhor que uma pedra, né? Uma pedra estática, rígida, fria, e às vezes a gente age como uma pedra. Uma planta só faz fotossíntese, mas ela fica paradinha ali. E a gente, às vezes, também fica paradinho ali, não anda, não progride, não evolui, age como uma planta, só vegetando na vida da gente, não desenvolve valores. Como animais também, né? A gente se acha tão distante dos animais, tão a raça superior, né? Mas o que a gente faz de diferente do macaco, gente? Pensa comigo. O macaco, o cachorro, o que ele faz? Ele vive para comer, para beber, para fazer sexo, para reproduzir e para buscar abrigo. A maioria das vezes a gente não está fazendo nada mais que isso. A gente também está vivendo para comer, para beber, para fazer sexo, para buscar conforto, né? A melhor forma de arrumar a nossa vida, mas e os valores? Né? Então nós não estamos fazendo nada melhor que o macaco, porque o macaco tanto faz. Ele não veio para evoluir nesse sentido. Agora nós sim. Então, esse processo é que às vezes é empurrado pela vida. Porque a vida, ela tem um mecanismo tão incrível e que o progresso, ele é algo irresistível. E todas as vezes que a gente senta no caminho, fica parado, fica estagnado, vem o processo e dá um empurrão, que é para a gente sair desse lugar e lembrar do que nós íamos fazer no mundo, tornar-nos pessoas melhores, humanizarmos. Então, esse é o nosso processo, e penso que foi isso que o nosso mestre veio para nos dizer, para que a gente precisava lembrar desse processo e que quando a doença viesse nos acometer, nós não precisássemos ficar 38 anos sentados à beira da queixa, né? Porque o que o paralítico faz? Quando o mestre pergunta, o que queres que eu faça? Ele esperava, eu imagino, responder, eu quero ser curado. Mas o que ele faz? Ele diz assim, outro entra antes de mim e eu fico aqui. Os anos vão passando e eu não consigo me curar. Então, assim, será que a gente dá a direção da nossa vida, muitas e muitas vezes, para o acaso, para o outro, né? Para o doutor, para o não sei quem, para o remédio, às vezes a gente dá para a droga, às vezes a gente dá para a esposa, para o marido, mas e aí? E a direção da nossa própria vida? E o protagonismo da minha própria vida? Lembrando que nesse processo de pensar, emocionar-se e comportar-se é que está a grande dificuldade dos seres humanos, né? Lidar com o autocontrole, lidar com os nossos impulsos, né? Olhar para a gente e ver aquilo que precisa ser melhorado, o que precisa ser contornado ali, o que precisa ser construído, do que eu posso abrir mão para me tornar aquilo que eu vim me tornar no mundo. Né? Um humano, um verdadeiro humano. Humanos se diferem dos animais pelos valores, né? Então, eu imagino que esteja aí uma grande proposta para a gente repensar o nosso papel no mundo e ver se realmente a gente quer se curar daquilo que a gente tem e nos dá também uma grande possibilidade de promovermos a cura em nós. Porque da mesma maneira que nós somos responsáveis pelo nosso adoecimento, nós também somos responsáveis pela nossa cura. Podemos sim curar as nossas almas, podemos sim curar a nossa mente, o nosso corpo, à medida que pensarmos sobre quais aspectos precisamos melhorar e trabalharmos em cima disso. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Tudo bem? Eu acho que é isso que eu queria dizer para vocês. Então, eu vou agradecer, deixar o meu boa noite, um abraço de coração para todos vocês. Silene, muito obrigado pela palavra. Gostaria de agradecer em nome de todo mundo que assistiu. Tenho certeza que foi
Foi bem bacana, é uma reflexão muito legal, né? Para a gente fazer sempre, assim, eu acredito, trazer essa responsabilidade, né? Que não é nada fácil, né? Mas a gente pode tentar um pouquinho a cada dia, né? Sim, é bem difícil. Esse me parece que é o serviço que nós viemos fazer no mundo, né? Se a gente não fizer, então a gente veio fazer o quê aqui? É verdade, vamos pensar dessa forma. A Você, gente então, veio obrigado. só o quê? Beber, Oi? comer? A gente veio só fazer o quê? Só se divertir? Acho que a Não, vida é mais que isso, né? com certeza. Tanto que quando a gente começa a melhorar algumas atitudes, nossa, é tão bom, né? É tão prazeroso, né? A gente se vê, É. acredita que vê por aí. Você, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A gente fica de porta aberta aqui. Quando tiver mais oportunidades, assim, a gente vai conversando. Vai ser sempre um prazer ter você aqui, de verdade, tá? Vou fazer a oração final, então, para a gente finalizar. Agradecer por mais essa oportunidade que a gente teve de absorver esse conhecimento trazido aqui através da nossa irmã, essa reflexão que fica, que tem que ficar na nossa vida, que tem que ficar para a nossa melhoria íntima. E assim, com certeza, a gente melhorar no aspecto moral e sermos pessoas cada vez mais felizes. Agradeço, Senhor, nosso Criador, por essa oportunidade e por todas as outras que virão, por todo esse amor que o Senhor derrama sobre nós, por todo esse cuidado, esse carinho. E que assim seja. Pessoal, muito obrigado mais uma vez a todos que assistiram, a Silene. Queria mandar um abraço especial aqui para o meu amigo Alex, que sempre segue a gente. E, Alex, o teu fã número 1, viu? E se Deus quiser, quarta que vem a gente vai estar junto de novo. E em breve, quando essa pandemia passar, que todo mundo continuar se cuidando, a gente vai voltar presencialmente aqui. Sirene, obrigado de coração. Passa meu beijo. Eu quero Pô, mandar um beijo para minha mãe. Beijo, mãe. é legal agradecer, né, Sirene? Mandar um beijo para todo mundo agora. Tchau, Pepeu. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Obrigado e até Obrigada, quando, se tchau. Deus quiser. Valeu, tchau. Segurando.